Boa noite a todos, queridos irmãos. Estou aqui hoje para mais uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, na visão de Allan Kardec. Eu peço a Deus Todo-Poderoso, peço a Nosso Senhor Jesus Cristo, peço ao Divino Espírito Santo que ilumine essa leitura e ilumine a cada um de vocês que venham a ouvir essa leitura, que essa leitura traga paz, saúde, proteção, prosperidade, cura para as suas doenças, para os seus males, que o véu que está sobre o seu rosto, à frente do seu rosto, seja rasgado e você consiga enxergar o verdadeiro papel de Nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra, com esse legado que Ele deixou e que já foi reestudado por outros grandes profetas. Eu vou continuar a introdução, item 2, na página 10. Então vamos lá. O primeiro controle é, sem contradita, o da razão, ao qual é preciso submeter, sem exceção, tudo que vem dos espíritos. Então, a razão é o que está em primeiro lugar, é o que foi lido no vídeo anterior. Toda teoria em contradição manifesta com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos que se possui, com qualquer nome respeitável que esteja assinada, deve ser rejeitada. Mas esse controle é incompleto. Em muitos casos, em consequência da insuficiência de luzes de certas pessoas e da tendência de muitos em tomar seu próprio julgamento por único árbitro da verdade. Em semelhante caso, que fazem os homens não têm em si mesmos uma confiança absoluta, eles tomam o conselho de maior número e a opinião da maioria é seu guia. Assim deve ser com respeito ao ensinamento dos espíritos que nos fornecem eles mesmos os meios de controle. Aqui está bem claro que nós temos que verificar a veracidade das informações que são passadas pelos espíritos a nós. A concordância do ensinamento dos espíritos é, pois, o melhor controle. Mas é preciso ainda que ela ocorra com certas condições. A menos segura de todas é quando o próprio médium interroga vários espíritos sobre um ponto duvidoso. É bem evidente que, se está sob o império de uma obsessão ou se relaciona com um espírito enganador, muito bom frisar isso, viu, gente? Obsessão ou espírito enganador. Esse espírito pode lhe dizer a mesma coisa sob nomes diferentes. Não há uma garantia suficiente na conformidade que se pode obter pelos médiuns de um único centro, porque eles podem sofrer a mesma influência, ok? A garantia única, séria, do ensinamento dos espíritos está na concordância que existe entre as revelações feitas espontaneamente por intermédio de um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e em diversos lugares. Então, frisem bem isso, para que possamos confirmar se realmente é verdadeira a informação. Nós temos que ter esta informação em vários lugares, de vários médiuns, para que você possa
ter a certeza de que está recebendo a instrução correta, ok? Concebe-se que não se trata aqui de comunicações relativas a interesses secundários, mas das que se prendem aos próprios princípios da doutrina. A experiência prova que quando um princípio novo deve receber sua solução, ele é ensinado espontaneamente sobre diferentes pontos do mesmo tempo e de maneira idêntica, se não quanto à forma, pelo menos quanto ao fundo. Se, pois, apraz a um espírito formular um sistema excêntrico baseado sobre suas próprias ideias e fora da verdade, pode-se estar certo de que esse sistema ficará circunscrito e cairá diante da unanimidade das instruções dadas por outras partes. Alhures, como já se tem disso vários exemplos. Foi esta unanimidade que fez cair todos os sistemas parciais que despontaram na origem do Espiritismo, quando cada um explicava os fenômenos à sua maneira. E antes que se conhecessem as leis que regem as relações do mundo visível e do mundo invisível. É muito importante nós frisarmos que muitas vezes, por desconhecimento ou por pelo médium querer ser melhor que o outro, às vezes acontece isso, por orgulho, bater o pé que determinada coisa vai acontecer, que é isso, que é aquilo e tal, e na verdade não é nada daquilo. Ele está equivocado, ou o próprio espírito o transmitiu uma ideia equivocada. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, assim como espíritos demoníacos estavam naquele homem que Jesus expulsou mais de 2.000 espíritos para aqueles 2.000 porcos que desceram a ribanceira e caíram no precipício e morreram afogados. Assim, alguns desses espíritos podem se manifestar como se fosse um espírito que já tenha condição de vir aconselhar e instruir as pessoas aqui. Temos que tomar muito cuidado. Tal é a base sobre a qual nos apoiamos quando formulamos um princípio da doutrina. Não é porque está de acordo com as nossas ideias que o damos como verdadeiro. Não nos colocamos de modo algum como árbitro supremo da verdade e não dizemos a ninguém: crede em tal coisa, porque nós vô-lo dizemos. Nossa opinião não é aos nossos próprios olhos, senão uma opinião pessoal que pode ser justa ou falsa. Então, é disso que estamos falando, de termos cuidado para que não pecamos sem querer. Porque não somos mais infalíveis que um outro. Não é porque um princípio nos é ensinado que ele é para nós a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Na nossa posição, recebendo as comunicações de perto de 1000 centros espíritas, olha só, 1000 centros espíritas sérios, disseminados sobre os diversos pontos do globo terrestre. Estamos em condições de ver os princípios sobre os quais essa concordância se estabelece. É esta observação que nos tem guiado até hoje e é igualmente a que nos guiará nos novos campos a que o Espiritismo está chamando a explorar. É assim que, estudando atentamente as comunicações chegadas de diversas partes, tanto da França como do exterior, reconhecemos
na natureza toda especial das revelações, que há tendência para entrar em um novo caminho e que é chegado o momento de dar um passo à frente. Essas revelações, por vezes feitas com palavras veladas frequentemente, passaram desapercebidas para muitos daqueles que as obtiveram. Muitos outros acreditaram tê-las com exclusividade. Tomadas isoladamente, para nós seriam sem valor. Só a coincidência lhes dá gravidade. Depois, quando é chegado o momento de libertá-las à luz da publicidade, cada um, então, se lembra de ter recebido instruções no mesmo sentido. É este o movimento geral que observamos que estamos com a assistência dos nossos guias espirituais e que nos ajuda a julgar da oportunidade para fazermos uma coisa ou dela nos abstermos. Este controle universal é uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. É nele que no futuro se preocupará o critério da verdade. O que fez o sucesso da doutrina formulada em O Livro dos Espíritos e O Livro dos Médiuns foi que por toda parte cada um pôde receber diretamente dos espíritos a confirmação do que eles contêm. O Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Se de todas as partes os espíritos tivessem vindo contradizê-los, esses livros teriam, depois de tanto tempo, suportado a sorte de todas as concepções fantásticas. O próprio apoio da imprensa não os teria salvo do naufrágio. Ao passo que, privados desse apoio, não tiveram um caminho menos rápido, porque tiveram o apoio dos espíritos, cuja boa vontade compensou, em muito, a má vontade dos homens. Assim, o será com todas as ideias emanadas dos espíritos ou de homens que não puderam suportar a prova deste controle, do qual ninguém pôde contestar o poder. Suponhamos, pois, que alegrasse a certos espíritos ditar sobre um título qualquer um livro em sentido contrário. Suponhamos mesmo que numa intenção hostil e com o objetivo de desacreditar a doutrina, a malevolência suscitasse comunicações apócrifas que influencia poderiam ter esses escritos, se são desmentidos de todos os lados pelos espíritos, é a adesão destes últimos que seria preciso se assegurar antes de lançar um sistema em seu nome, do sistema de um só ao de todos, à distância da unidade ao infinito, que podem mesmo todos os argumentos dos destratores sobre a opinião das massas, quando milhões de vozes amigas partidas do espaço vêm de todos os cantos do universo, e no seio de cada família os atacam vivamente, a experiência sob esse aspecto já não confirmou a teoria? E que se tornaram todas essas publicações que deviam supostamente aniquilar o espiritismo? Qual aquela que apenas lhe deteve a marcha? Até hoje não se tinha encarado a questão sob esse ponto de vista, um dos mais graves, sem contradita. Cada um contou consigo mesmo, mas sem contar com os espíritos. O princípio da concordância é ainda uma garantia contra as alterações que poderiam infligir
ao espiritismo as seitas que gostariam de se apoderar dele em seu proveito e acomodá-lo à sua maneira. Quem tentasse desviá-lo do seu objetivo providencial fracassaria pela simples razão de que os espíritos, pela universidade de seu ensinamento, farão cair por toda modificação que se afaste da verdade. Olha, isso é muito importante. Os próprios espíritos, gente, eles vão fazer com que a verdade venha à tona. E, como já falei em outras gravações, em outros vídeos, que depois de Jesus já vieram outros profetas, eu costumo dizer profetas, e confirmaram muitas coisas que Jesus não podia falar quando ele veio à Terra, porque as pessoas não tinham condição, não tinham compreensão para entender o que era o Espiritismo. Resulta de tudo isso uma verdade capital, é que quem quisesse se colocar contra a corrente de ideias estabelecidas e sancionadas poderia causar uma pequena perturbação local e momentânea, mas jamais dominar o conjunto, mesmo no presente e ainda menos no futuro. Disso resulta mais que as instruções dadas pelos espíritos sobre os pontos da doutrina ainda não elucidados não seriam lei, porquanto ficariam isoladas, que elas não devem, por conseguinte, ser aceitas, senão com todas as reservas e a título de informação. Daí a necessidade de se ter uma publicação, a maior prudência, e no caso em que se acreditasse dever publicá-las, importaria não as apresentar, senão como opiniões individuais, mais ou menos prováveis, mas tendo em todos os casos necessidade de confirmação. É esta confirmação que se precisa alcançar antes de se apresentar um princípio como verdade absoluta, se não se quer ser acusado de leviandade ou de credulidade irrefletida. Então, temos que ter certeza, porque a espiritualidade é uma ciência, e essa ciência não é brincadeira. E como sabemos, quando você precisa provar algo, você tem que documentá-lo muito bem, fundamentá-lo muito bem. Se não tem essa certeza, não publique nada. Os espíritos superiores procedem nas suas revelações com uma extrema sabedoria. Olha, espíritos superiores. E para quem tem já um certo conhecimento, sabe diferenciar um espírito superior de um espírito inferior. Eles não abordam as grandes questões da doutrina, senão gradualmente, à medida que a inteligência está apta a compreender verdades de uma ordem mais elevada e que as circunstâncias são propícias para a emissão de uma ideia nova. É por isso que, desde o princípio, eles não disseram tudo, e não disseram tudo ainda hoje, não cedendo jamais à impaciência de pessoas apresentadas que querem colher os frutos antes de amadurecidos. Seria, pois, supérfluo querer antecipar o tempo assinalado para cada coisa pela providência, porque então os espíritos verdadeiramente sérios recusariam positivamente seu concurso, mas os espíritos levianos, pouco se incomodando com a verdade, respondem a tudo. É por essa razão que, sobre todas as questões prematuras, há sempre respostas contraditórias. Isso é muito importante nós termos em mente,
porque o espírito, quando ele é leviano, brincalhão, mentiroso, ele dá qualquer resposta para você, ok? Queridos irmãos, eu vou parar por aqui. Fiquem na paz do Senhor Jesus e que essa leitura tenha sido apropriada para quem a ouvir e passar para os seus. Que ela traga muita luz, muita paz e cura, principalmente cura, porque Jesus foi o ser humano que mais curou na terra com a imposição de mãos. Então vamos pedir a Deus que essas leituras possam curar almas machucadas, curar pessoas machucadas, ensinar a perdoar e ser perdoado. Glória a vós, Senhor.